Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é o Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Então, meus amigos, estamos começando e hoje vai ser um episódio review, que vai falar sobre alguns livros da tradição anglo-católica e comigo eu tenho aqui o reverendo Melk. Por favor, reverendo, se apresente. Boa noite a todos, boa noite Pedro, boa noite Lucas. Mais uma vez estamos aqui para bater esse papo. É uma alegria poder compartilhar esse momento com vocês. Eu sou o reverendo Melk Ambrosio, da Igreja Anglicana Tradicional no Brasil, ATAC, e sou o reitor da paróquia anglicana da Virgem Maria, que hoje está localizada na Igreja do Campus da UFRN, na Universidade Federal. Uma capelania que já existe desde 1992, e eu sou o terceiro capelão da Universidade Federal, terceiro capelão anglicano. É isso aí. E o acólito Pedro Henrique. É acólito, Pedro? É acólito, errei? Ainda não. Estamos a caminho disso. Profetizei aqui. Eu sou o Pedro, eu sou fiel discípulo do Padre Melk. E eu sou bacharel em teologia, e junto com o Padre Melk a gente está iniciando esse trabalho de trazer o movimento de Oxford, e não só o movimento de Oxford, né, porque o nosso projeto é grande, a gente quer trazer outros autores anglicanos também para o nosso meio aqui no Brasil. É uma coisa muito, muito importante que me deixa cheio de alegria. Eu pude receber em mãos, diretamente da mão do reverendo Melk, pude conhecê-lo pessoalmente. A gente tinha esse contrato já antes, mas lá fui com o meu pastor, juntos, conversamos um pouquinho, ganhei o meu apostolado nacional, que, já partindo para a pergunta, o autor e esse livro é importante para o movimento do anglo-catolicismo. Qual é a importância desse livro para o movimento? Olha, Lucas, primeiramente eu gostaria mais uma vez de agradecer a você por abrir esse espaço para o movimento anglo-católico, para a nossa igreja, dizer o quanto é importante esse trabalho de vocês, que Deus continue abençoando o canal de vocês, porque o Brasil ele sofre de uma carência muito grande de material anglo-católico. E também não só anglo-católico, os nossos irmãos ortodoxos e luteranos também sofrem bastante em relação a ter conteúdo, material em língua portuguesa. E, obviamente, recorremos ao idioma inglês. Então, o trabalho de tradução ele tem sido de suma importância não só para a Igreja Anglicana Tradicional, o ATAC, mas para o anglicanismo como um todo, porque as traduções elas estão ligadas ao movimento de Oxford, e o movimento de Oxford eles contribuem tanto para o anglo-católico como para o pessoal da Igreja Baixa. Então, dito isso, eu acredito que esse trabalho que está sendo feito agora ganha um fôlego maior com a chegada de Pedro, eu agradeço a ele por estar nos ajudando. O Keble, ele inicia esse movimento. Naturalmente, o Keble, ele dá início ao movimento de Oxford, e juntamente com outros grandes teólogos anglicanos, eles trazem uma nova roupagem, e com isso você vai perceber que o movimento de Oxford ele não cria uma ruptura, né? Ele não enfatiza uma ruptura. Na verdade, o movimento de Oxford ele tenta trazer de volta os pilares da Igreja Anglicana. Historicamente, a apostasia nacional é tido por muitos como o início do movimento.
E aí nós dizemos que é o renascimento do catolicismo na Inglaterra, ou seja, a apostasia nacional, ele traz esse renascimento na Igreja Anglicana. O contexto desse sermão, né, que é um sermão, é entre o final do século XVIII e o início do século XIX, que para nós que somos da área de teologia, alguns que são de filosofia, história, esses 2 séculos ele marcou um afastamento da religiosidade, principalmente dos ensinamentos cristãos, né? Não era diferente a Inglaterra neste período. Então, o secularismo, de um lado, tomava conta e o liberalismo enfatizava esses outros pilares. Então, o cenário que o Keble escreve esse texto é exatamente esse. Final do século XVIII, início do século XIX, onde a Igreja da Inglaterra estava caminhando para a secularização. E é interessante que na introdução que foi feita pelo reverendo Hodgson, no caso a introdução feita no idioma português, o reverendo Hodgson destaca exatamente um desses pontos, que é a possibilidade que os padres de Oxford estavam vendo em que a Igreja da Inglaterra estava cada vez mais secularizada. E aí o texto da apostasia nacional resgata essa herança anglo-católica e também dá uma esperança para as futuras gerações. Não é à toa que nós, anglo-católicos da TAC, somos herdeiros do movimento de Oxford. O movimento de São Luís, os anglicanos contínuos, eles são herdeiros diretamente do movimento de Oxford. Então, basicamente, esse era o cenário que o texto foi escrito. Reverendo, e de que maneiras o sermão Apostasia Nacional reflete as ideias do movimento de Oxford, as suas propostas de renovação da igreja? Perfeitamente. Olha só, como dizemos no início, existia essa preocupação com o secularismo, né? A igreja anglicana, naquele período, ela estava dividida em 2 segmentos protestantes. O segmento dos evangélicos puritanos e o segmento dos evangélicos mais liberais. O que era interessante, o que se destaca muito nesse período, é justamente a questão de um lado enfatizava mais a questão liberal e o outro lado o puritanismo. O Keble chega a dizer que como é que os teólogos de Oxford, iriam defender a visão anglo-católica diante desse cenário. De um lado, você tinha os puritanos, que queria transformar a Igreja da Inglaterra em uma igreja calvinista. E do outro, você tinha os liberais. E nesse contexto, o Keble começa a perceber que eles deveriam encontrar um equilíbrio. E qual seria esse equilíbrio? Para o John Keble, padre John Keble, o interessante era esse equilíbrio vir da tradição apostólica. E aí é interessante, por quê? Porque o resgate do movimento de Oxford não é somente uma visão momentânea. Não é aquilo ali que ele não é somente deste momento em diante nós vamos ser uma outra igreja. Pelo contrário, a base, o firmamento do movimento de Oxford é a tradição da igreja. São os pais da igreja. E eles recorrentemente estão buscando essa coerência, essa ligação entre os pais da igreja e a igreja da Inglaterra. E olha só como é interessante, porque existia uma lei nesse cenário, que é a lei de temporariedade da igreja, que onde foi instituído que de 22 das dioceses seriam destituídas e ficaria apenas 12. Essa lei fez com que essas dioceses desaparecessem e os bispos dessas dioceses se tornaram funcionários do Estado. E aí tem uma questão interessante por trás da apostasia nacional,
que é o fato que o John Keble vai... Na verdade, o que ele tenta fazer é denunciar, a palavra certa seria essa, denunciar esse cenário, aonde os bispos da Igreja da Inglaterra, naquele período, estavam deixando de lado o seu episcopado e se tornando verdadeiros funcionários públicos. Isso fazia com que a Igreja visível se tornasse uma espécie de departamento do Estado inglês. Então, por causa disso, o Keble resolve escrever esse sermão que se torna tão famoso, e não é o primeiro sermão dele, né? Na verdade, ele escreve o Ano Cristão e depois é que escreve a Apostasia Nacional. O Ano Cristão, inclusive, foi bem mais aceito durante o período e depois é que a Apostasia Nacional vai ficar reconhecido diante de toda a igreja. Então, basicamente, essa era a noção que o Keble tinha para desenvolver o seu sermão. O senhor explicou bem já como o sermão influenciou naquele período, mas quais foram as consequências a longo prazo para o movimento de Oxford depois desse sermão? Perfeito. Como eu falei aqui agora há pouco, os anglos-católicos e nossa igreja, ela é influenciada diretamente pelo movimento de Oxford. Se você pegar, por exemplo, o documento oficial da TAC, que é a afirmação de São Luís, um dos pontos que tem lá é justamente esse. Nós defendemos a herança do movimento de Oxford. Então, a TAC, a APA e a Igreja Católica Anglicana, que forma hoje o G3, todas essas três igrejas surgem da afirmação de São Luís e têm como herança o movimento de Oxford. Por que é interessante destacar isso? O John Keble, ele usa como texto base 1 Samuel, que diz: quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor, cessando de orar por vós e vos mostrar o bom e reto caminho. Por que o Keble usou esse sermão? Porque para a analogia do Keble ser plena, ele usa a escolha de Saul como rei de Israel. E ele chega a dizer que uma nação cristã jamais pode cometer o mesmo erro que os judeus, que é exatamente a ideia de que a escolha de Saul é uma escolha exclusiva do povo, mas automaticamente separando-se de Deus. Não é à toa que o texto de 1 Samuel vai dizer que, mesmo o povo se afastando, ele jamais deixaria de cessar de orar para que o povo encontrasse o bom e o reto caminho. E são essas palavras que estão no sermão do Keble, na Apostasia Nacional. O direcionamento do Keble é trazer de volta a verdadeira igreja da Inglaterra. E o movimento de Oxford é isso. Não é à toa que o Tratado 90, do John Henry Newman, que está em português, e aí eu deixo aqui para as pessoas que vão nos ouvir em outro momento, vão nos assistir, para adquirir também esse livro, porque é muito importante para a teologia anglo-católica. O Henry Newman é um dos principais expoentes. É interessante dizer que Newman não foi o primeiro teólogo do movimento de Oxford, mas ele é, sim, a figura mais importante, porque Newman, como a maioria deve saber, se tornou cardeal romano. Então, Newman tem uma relevância, e um desses textos, que é o Tratado 90, é justamente também essa discussão sobre trazer de volta a Igreja da Inglaterra para um pilar que ela jamais deveria ter saído. Porque o caminho que estava sendo direcionado para os bispos era justamente esse afastamento. De um lado, você tinha os puritanos, e do outro você tinha os liberais e secularistas. E isso era exatamente o maior risco que a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, estava vivenciando naquele período. E é interessante que o historiador Richard Rex,
sugere que houve 3 grandes crises na história da igreja. Ele vai dizer que a primeira crise foi em torno do que é Deus, ou seja, aquela velha descrição de quantas naturezas existiam na pessoa de Jesus. A segunda grande crise foi durante a reforma, que nós deveríamos responder: o que é a igreja? E, por último, a grande crise surge justamente nesse contexto aí de século XIX, que seria: o que é o homem? Então, essas 3 questões, elas estão sempre ligadas. O que é a igreja? Quais as naturezas de Cristo e o que é o homem? Então, o sermão da apostasia nacional, ele tenta reunir essas 3 coisas em uma única resposta, que seria necessariamente a resposta da tradição da igreja, que é voltar aos pais apostólicos. Então, basicamente, o Keble estava tentando trazer de volta o argumento que a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, ela está fundamentada não nos teólogos da reforma, mas principalmente nos pais da igreja. E eu achei interessante que eu assisti isso também, seu episódio com o Gesta, qual é o nome dele? Que ele chega a dizer exatamente isso, que ele afirma que os pilares do anglicanismo não é Henrique VIII, mas exatamente a igreja primitiva lá do século I. E eu achei muito interessante essa fala dele. E é exatamente isso que os teólogos do movimento de Oxford tentam trazer. Pedrão, indo para já o segundo livro, que é o Tratado para as Épocas. Você pode me falar um pouco sobre o conteúdo, o contexto em que ele foi escrito e também sobre o autor? Claro que sim. Os tratados, eles são um total de 90, né? Tanto é que o último tratado foi escrito por Newman. Tenho ele aqui, ó. Esse aqui. O último tratado, ele se tornou o mais polêmico de todos, porque o que Newman fez ali foi simplesmente dar nome aos bois, né? O poder de sistematização dos padres de Oxford era muito grande. E Newman, no Tratado 90, ele organizou, ele resumiu tudo o que já tinha sido tratado antes pelos padres de Oxford e que, por sinal, já tinha despertado certa antipatia, né? Constantemente, os padres de Oxford, eles vão tratar da tradição. Isso é uma coisa que todo bom anglo-católico vai firmar o pé, né? Porque nós concebemos que a tradição, ela é uma necessidade humana que demanda de uma consciência do tempo, né? Tanto é que isso a gente pode ver no nosso próprio desenvolvimento quando crianças, né? Que nós perguntamos aos nossos pais da onde nós viemos, quem eram os nossos avós, o contexto em que nós viemos a esse mundo. E com o cristianismo isso não é diferente. O cristão, ele tem uma consciência histórica de todos aqueles que o antecederam, desse depositum fidei, né, desse conteúdo que foi sendo transmitido, que está, sim, graças ao bom Deus, presente na Escritura Sagrada, mas também de uma forma viva, gravada em tábuas de carne, né, que são os santos. Pois bem, os primeiros tratados, né, que eu e Padre Mel, que selecionamos alguns destes tratados para ser publicado neste momento, eles, curiosamente, a maioria são de autoria anônima, justamente porque eles sabiam que o ponto que eles iriam encostar era um vespeiro, né? Pois bem, alguns
dos membros do movimento de Oxford, inclusive, não eram necessariamente clérigos. Tanto é que um dos tratados que nós estamos publicando no livrinho, ele foi escrito por um leigo, e um leigo que discorre a respeito do que é a Igreja Católica. Pois bem, o contexto geral da obra é bem curioso, porque, ao contrário do que as pessoas costumam presumir, né, que normalmente colocam o rótulo de papista no movimento de Oxford, não é tão papista quanto parece. Porque o que acontece? Quem já teve o prazer de ler Pusey, ou o próprio Newman, né, mas eu faço mais referência ao Pusey porque é mais visível isso nele. Nós podemos contar nos dedos as referências que ele faz aos padres da Igreja Antiga e Medieval. A maior parte das referências ele faz justamente de padres e bispos do período da Reforma e pós-Reforma. Esses autores de Oxford, eles observaram que, apesar de certa relutância entre os puritanos, até mesmo entre eles, havia um fiozinho de tradição ainda. Havia algo que se mantinha, apesar de muitos ignorarem esses elementos que estavam isolados, de certa forma, em cada um, né? E o Pusey, inclusive, ele faz um comentário do Tratado 90, e nesse comentário ele vai citar basicamente somente autores da Reforma e pós-Reforma. São raros os autores da Antiguidade, né? Então, nós vamos ter essa hermenêutica de continuidade. Eles vão afirmar que os elementos essenciais da Igreja permanecem. Não foi retirado isso, né? Nós também temos que ter ciência de que muito da polêmica que envolveu o movimento de Oxford não era propriamente o que dizia respeito à doutrina, mas a mágoas, feridas de um cisma de fato doloroso com Roma, né? Isso aí ficou marcado, não podemos negar, né? Um fator que o padre Hodgson falou brilhantemente em uma das lives dizia respeito ao fato de que, apesar da corrupção da Igreja Romana, ela permanecia ainda uma parte da Igreja, né? Eu acho curioso comparar esse processo, inclusive com um organismo vivo, né? Porque a Igreja, ela é o corpo místico de Cristo, né? E que todo organismo vivo, ele tende naturalmente a expulsar os micro-organismos invasores de dentro dele. E foi isso o que ocorreu com Oxford. Eles perceberam, principalmente a gente vê isso na vida do Pusey, que o Pusey, ele foi para a Alemanha estudar liberalismo teológico em específico. Ele foi encorajado pelo preceptor dele, né, do Oriel College, né? Ele foi para Göttingen, ele chegou lá e frequentou as principais aulas dos recentes teólogos liberais, né? Estava surgindo aquilo ali ainda. Mas na época o liberalismo teológico recebia o nome de racionalismo. Aconteceu que viu que o racionalismo, com a sua capacidade de negar quase todos os dogmas da fé,
se chegasse na Inglaterra, causaria certo caos, justamente porque os puritanos também tinham um pouco dessa pegada de negar a tradição. Aconteceu que, infelizmente, isso acabou se realizando quando o liberalismo teológico, né, o racionalismo, ele chegou na Inglaterra, até mesmo depois o movimento de Oxford foi esvaziado de sua essência e se tornou meramente rito, né? Óbvio que muitos dos discípulos de Oxford permaneceram fiéis à essência do movimento, como é o caso do John Mason, se eu não me engano, que é o organizador de uma tradução do breviário que era de Sarum. Pedro, uma Sim, dúvida. Você falou que Husserl, ele escreveu um comentário ao Tratado 90? sim, ele escreveu. Entendi. E vocês sabem o quanto Husserl escreveu de tratados? Ou pode ter E, algum tipo? Não para posso ser falar. bem sincero, eu não sei o número, Uhum. só que é uma obra muito vasta, porque o Padre Mel que me viciou no Pulley, só que eu até agora não consegui concluir tudo, porque é muita coisa, né? Tanto é que, para ter uma noção, foi bom tu ter mencionado o Pulley agora, porque a Eucaristia é um conforto para o penitente, ele foi também um sermão, né? Muitos dos sermões dos padres de Oxford, eles eram impressos e passavam a circular, né? Curiosamente, por um preço baixo. Isso acontecia muito entre eles, porque o objetivo era realmente evangelizar. Qual foi o diferencial desse sermão sobre a Eucaristia? Pusey falou com todas as letras, para toda a Inglaterra ouvir, que no sacramento do altar Jesus estava verdadeiramente presente. Bem, isso obviamente gerou a revolta de muitos calvinistas, né? Não fazia muito tempo, Newman já havia se retirado da vida pública, porque com a publicação do Tratado 90, o pessoal estava pedindo a... Então ele se retirou da vida pública, se isolou, e nesse meio tempo ele meio que deu uma rompida na amizade com o Pusey. Pusey pregou o sermão a respeito da Eucaristia, e basicamente o mesmo ocorreu com ele. Mas ele, Newman foi para o romanismo, né? Mas ele negou isso, porque o Pusey, ele passou a investir em ordens monásticas, né? Foi esse momento que surge um movimento neomonástico mais sólido dentro da Igreja da Inglaterra. Eu vou deixar para você guardar essas pérolas sobre Pusey para a gente gravar um episódio só sobre ele, que eu acho que ele merece um episódio solo. Tem que falar tudo isso dele. Pedro, seguindo para a próxima questão, qual foi o impacto dos tratados para as épocas para a ideia de renovação litúrgica, teológica do anglicanismo? Bem, como os tratados estabeleciam uma hermenêutica de continuidade entre aquilo que foi crido no passado, aquilo que deve se crer hoje, estabeleceu-se. O que eu foco muito quando eu olho essa questão litúrgica, não olho tanto meramente para o rito, mas para as consequências do rito. Por exemplo, na época da Reforma, os calvinistas solicitaram que certas cláusulas que falassem da presença real fossem retiradas, né? Aconteceu que isso, de fato, foi feito, mas o gesto litúrgico da comunhão de joelhos permaneceu. Então, a pergunta que eu faço é: para que eu vou comungar de joelhos, sendo que eu vou comer só pão e vinho?
né? É sinal que eu, com o meu gesto litúrgico, estou professando algo a mais. Detalhe. Sim, fale. Posso só interromper, essa sua fase, para mim, é basilar na questão da presença real. Porque, por exemplo, vamos pegar uma igreja batista e uma igreja da Assembleia de Deus. Eu vi um post no Facebook, um pastor dizendo que pós culto de Santa Ceia, eles pegam o pão e queimam, ou enterram. É interessante como mesmo numa igreja que não tem a presença real, ele não consegue fugir da ideia de reverência à Eucaristia do Senhor, à ceia do Senhor. Como, por exemplo, na minha antiga igreja, acho que eu já falei isso algumas vezes, toda vez que tomava-se a Eucaristia, a igreja começava a glorificar, começava a ter o dom de línguas, etc, etc. Se fosse só um memorial, se fosse apenas algo simbólico, não tem sido fazer tudo isso, mas parece que está no âmago do cristão se regozijar quando está perante a ceia do Senhor. É que onde está o Senhor Jesus, aí está a vida. A igreja, ela é esse corpo vivo, né? Oxford, todos os padres dali, eles vão toda hora salientar esse ponto de que a igreja, ela não morre e renasce das cinzas, ela está o tempo todo viva, ela permanece, né? Apesar inclusive dos nossos pecados, graças a Deus, porque senão a gente estava ferrado. Entendeu? Então, esse ponto é muitíssimo importante, né? O Pusey, curiosidade, o Pusey, ele vai tirar toda a doutrina dele a respeito da Eucaristia, a doutrina dele não, né? A doutrina da igreja, mas a exposição que ele faz, ele vai tirar não dos eruditos da igreja da Inglaterra, mas da mãe dele, que a mãe dele explicou a presença real à luz do catecismo, né? Ele aprendeu junto dela, né? Até me lembra uma frase de Wesley que dizia que ele tinha aprendido melhor teologia com a mãe dele dentro de casa que com todos os teólogos da igreja da Inglaterra, e de certa forma isso é verdade mesmo, né? Então, o que vai deixar o pessoal indignado com o Pusey será justamente esse fato, dele trazer clareza, dele colocar todas as cartas na mesa. É isso que nós cremos e confessamos, né? Ainda no tema da Eucaristia, indo para o próximo livro, que é Eucaristia, um conforto para o penitente, que é um livro que eu estou ansiosíssimo para ler. Vou desenrolar hoje de comprar. Quando você estiver assistindo, eu já comprei e já li. E você pode explicar um pouco como é que ele argumenta a favor da presença real de Cristo na Eucaristia e como ele relaciona essa crença com o conceito de conforto espiritual para o penitente? Bem, curiosamente, o livro ele tem 2 sessões. A primeira sessão é propriamente o sermão. É um sermão um tanto extenso, repleto de referências. Eu apanhei bastante na parte que me coube a traduzir do Pusey, porque é muita referência. É muita referência. Ele não é uma pessoa assim que diz, ouvi dizer. Não, ele vai mostrar onde é que está aquilo que ele ouviu dizer. Eu diria que o grande valor que está contido nesse livro é a segunda sessão. Porque a segunda sessão do livro, ele vai colocar uma sequência de citações de padres ingleses da Reforma e pós-Reforma. Ele não vai citar padres da igreja antiga e medieval. Olha, é uma certa astúcia, ele sabe fazer o jogo direito, porque ele focou justamente no pessoal polêmico, né? Então ele soube fazer esse jogo de cintura aí muito bem, né? Porque ele foi mostrando que até mesmo entre o pessoal que de certa forma questionava essa presença real, ainda não podiam fugir disso, né? Volta e meia voltavam para o mesmo lugar, né? Então eu e o Padre Melk, nós conversamos e chegamos a um acordo de algumas dessas citações que eram as mais importantes
para irem para o livro. É evidente que eu já conversei com o padre, uma hora nós vamos revisar esse livro e nós vamos aumentar, nós vamos colocar uma versão integral dessas citações, né? Porque eu acredito que, na medida em que nos inteirarmos do que até mesmo esses padres da Reforma e pós-Reforma que tinham seus defeitos, tais como nós, até mesmo entre eles a igreja está presente, né? Então, é essa força da vitalidade da igreja, esse termo, força da vitalidade da igreja, se eu não estou enganado, eu li faz pouco tempo, nesse primeiro volume dos tratados, né? Indo para mais uma dúvida, de que maneira a Eucaristia reflete a visão do movimento de Oxford sobre a importância do sacramento na vida espiritual do cristão? A questão da Eucaristia, eu só vou dar uma palavrinha, mas eu gostaria que o Padre Melk completasse, porque nada melhor que um padre para falar a respeito, né? A questão da Eucaristia é um coração pulsante da vida da igreja, é meio de graça. Se nós não temos meio de graça, nós estamos mortos nos nossos pecados, então não adiantou nada, né? A Eucaristia se trata de uma presença real e constante do Senhor na vida da igreja, animando e fortalecendo na fé. Se eu não tenho esse fortalecimento na fé, eu não terei consolo nenhum diante das adversidades que vão acometer qualquer um de nós. Essa ideia da teologia da prosperidade, de que o ser humano, uma vez cristão, é imune ao sofrimento, bem, isso aí não é muito condizente com aquilo que os antigos falavam, né? O próprio São Paulo, coitadinho, açoitado quantas vezes, né? Esfolado, quase vivo, né? Então, o que o mantinha de pé era essa presença, né? A presença do Senhor, o Senhor em corpo, sangue, alma e divindade, né? No sacramento do altar. Eu acho que também é interessante termos em vista essa questão do sacramento, o que é que tem no texto do Paul Sepper, é justamente ali quando ele inicia a primeira parte, que ele diz assim: a verdadeira compreensão dessa união entre o corpo e a cabeça, entre os verdadeiros crentes e cristos, os antigos padres da igreja, ambos percebendo a si mesmo e recomendando a seu povo, não tinha medo de chamar a Santa Ceia de pomada da imortalidade. Olha só que coisa interessante, porque observe, a Eucaristia, ela só tem sentido quando o próprio Lucas falou agora há pouco sobre as igrejas evangélicas que tem um ritual por trás. Por mais que o movimento evangélico negue a presença real, mas eles não negam a importância do sacramento. Porque depois de consagrado, eles não desperdiçam de qualquer forma o pão e o suco de uva deles, né? Então, observe que o Poser vai dizer também que a comunhão ela é deificante. Por quê? Porque a comunhão, quando você comunga, você está automaticamente comendo e bebendo o corpo e o sangue de Cristo. É óbvio que isso não é canibalismo, mas é o que está por trás da matéria, é o que é metafísico. Ali ainda é pão e vinho, mas após a consagração, Cristo se faz presente na Santa e Sagrada Eucaristia. Então, ali você está participando de um verdadeiro banquete. E esse banquete é oferecido de forma voluntária, de forma graciosa. Ele também chega a dizer que os pais da igreja chamavam de
a defesa da fé, a esperança da ressurreição, né? Ou a graça saudável e o conservatório para a vida eterna. Por que usar esses termos? Banquete celestial, porque a Eucaristia não é algo que você possa compreender de forma racional. Você só entende a Eucaristia ou compreende na simplicidade de uma mãe ensinando o seu filho. Por quê? Porque ali é a verdade sendo transmitida de forma simples e objetiva, sem os teólogos da racionalidade, sem a necessidade de você ter que dar uma explicação de como o pão se transforma no corpo de Cristo e de como o vinho se transforma no sangue de Jesus. Então, essa radicalização de querer explicar tudo não está presente nos teólogos de Oxford, porque eles estão isentos dessa preocupação. Eles dizem, olha, recorrendo aos pais da igreja, nós entendemos que aqui é pão, mas se transforma no corpo, e aqui é vinho e se transforma no próprio sangue de Cristo. E por causa disso, nós estamos participantes verdadeiramente da Sagrada Comunhão. E essa Sagrada Comunhão, ela é transmitida na Eucaristia e no sacramento. E aí o sacramento, ele merece devoção. Por isso que você, quando está ali, você pode se colocar de joelho, tomar o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo ajoelhado. Nós, por exemplo, como consagramos o pão e o vinho, nós fazemos uma genuflexão. Para a Virgem Maria, quando nós estamos professando o credo, nós fazemos uma vênia profunda. Mas o único que é digno de adoração é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está presente na Santa Eucaristia, e é exatamente por ele estar presente, Lucas, na Santa Eucaristia, que nós nos ajoelhamos diante dele. Nós fazemos uma genuflexão. E aí nós apresentamos diante dele o nosso corpo e alma. Porque na oração eucarística nós dizemos que sejamos limpos, nosso corpo e nossa alma, pelo preciosíssimo sangue de Cristo. Então, a oração de humilde acesso, que é o que antecede a comunhão, ela é uma das orações mais belas do anglicanismo. Porque você diz, eu não sou digno sequer de recolher as migalhas que caem debaixo da sua mesa. Mas, por causa da tua misericórdia, nós podemos acessar a esse banquete tão especial. E foi as palavras, né, do Evangelho. Nós repetimos as palavras do Evangelho, né, na parábola. Então, a oração de humilde acesso nos conduz ao banquete celestial, ou ao que o Posen diz, a pomada da imortalidade. Que termo bonito, né? Que termo belo. Que coisa maravilhosa. Porque assim como você contempla a beleza numa planta, numa árvore bonita, numa flor bonita, em um lugar bonito, você está contemplando a beleza da comunhão, da Eucaristia. E aquele momento, ele é importante e sublime, porque ele está transformando você cada vez mais. E isso é interessante em Wesley, né? Wesley, a frase dos metodistas é santificação, santificação ao Senhor. Wesley acreditava que o cristão só poderia se santificar cada vez mais, quanto mais ele pudesse comungar. Por isso que era dominical, todos os domingos. Então é através, Lucas, da participação do sacramento da comunhão que você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Por isso que o Poser vai usar também o termo uma comunhão deificante, ou seja, a Eucaristia vai transformando você cada vez mais parecido com Deus. Ou até mesmo como o próprio C.S. Lewis diz,
Filho de Deus se transformou homem para que os homens se transformassem filhos de Deus ou pequenos deuses. Isso é maravilhoso. Isso é incrível isso. Caminhando para o final, meus queridos, quais são as críticas e desafios que Buzer ele antecipa em relação à adoração eucarística? Como é que ele responde a essas críticas? Eu gostaria só de dar uma palavrinha, não vou dividir meu tempo com o Padre Melk. Bem, a questão da adoração eucarística, ela é mais uma consequência da presença real. Tá? O que ocorre? Tem certo grupo teológico que afirma que a presença real ela só se daria no momento da comunhão, né, que terminou a comunhão, já não há mais presença real. Né? Curiosamente, as mesmas pessoas que afirmam isso também negam a realidade do sacramento da ordem. Né? Pois bem, Oxford, assim como eu e Padre Melk da TAC, nós acreditamos que uma vez o sacramento feito, não tem como desfazer. Né? Uma vez algo consagrado, aquilo é consagrado até o momento em que perca a sua forma. Né? Por isso nós acreditamos que, mediante as palavras da instituição, ou então entre os ortodoxos que afirmam a questão da epiclese, o Senhor Jesus está verdadeiramente presente no pão e no vinho, enquanto estes permanecerem sendo pão e vinho. A questão, por exemplo, se porventura uma hóstia vier a mofar, ela deixa de ser pão. Então, para Oxford, isso aí, a questão da adoração eucarística foi somente uma consequência, que se meu Senhor está verdadeiramente presente na hóstia consagrada e certas hóstias não foram consumidas, elas devem ser devidamente guardadas. Claro que é evidente, eles sempre tiveram um senso de responsabilidade com as santas reservas, né, a ponto de não consagrarem hóstias demais para deixarem guardadas. Né? Sempre foi deixado somente o necessário para os enfermos, né, que o principal, um dos principais motivos das santas reservas é justamente o atendimento aos enfermos. Né? Óbvio que aquela doce companhia no sacrário, ela movimenta a vida de qualquer um que tenha a graça de passar, nem que seja uma hora dentro da igreja, naquela companhia. É experiência própria. Eu sempre saí diferente depois de uma hora diante do sacrário. Eu nunca saí igual. Né? Então agora eu passo a palavra para o Padre Melk. Quando nós iniciamos o trabalho na missão São Pedro e São Paulo, eu quero até fazer uma observação aqui, não está dentro do tema, mas apenas uma observação. Em primeiro lugar, agradecer ao bispo Márcio, o bispo de Lucas e da IAB, que foi muito gentil quando o reverendo José Ildes, que era da nossa diocese, depois foi para a IAB, ele nos procurou para repassar a paróquia São Pedro e São Paulo para a nossa diocese, e o bispo Márcio foi muito gentil em conversar pessoalmente com o Dom Robertino e nos chamar para uma reunião e fazer a transição de forma extremamente tranquila e sem ter nenhum problema de cunho administrativo, porque foi bem fácil o diálogo entre os dois bispos, graças a Deus. Mas na São Pedro e São Paulo, nós somos bastante católicos. E o que acontece? As meninas sempre nos perguntavam quando é que vai ter a adoração do Santíssimo Sacramento, a bênção do Santíssimo Sacramento. E eu sou muito... eu sempre estou ali preocupado. O Padre Rodo sempre diz que eu sou quem faz os contatos para tirar as dúvidas
em relação aos bispos da TAC. Né? Então, surge alguma dúvida aqui no Brasil, aí me colocam para perguntar aos bispos. E eu perguntei ao bispo Garcia, bispo de Porto Rico, como era que nós iríamos fazer. E ele respondeu de uma forma tão gentil. Ele disse: Padre Melk, a TAC é uma igreja católica e ela acredita na bênção e na adoração do Santíssimo Sacramento. Inclusive, eu estarei encaminhando para vocês o rito da bênção. E nós fizemos de forma tranquila, de forma consciente, sem nenhum peso na consciência. Existe, sim, muitas pessoas que ainda dizem que nós somos imitadores de romanos, mas, na verdade, isso é uma questão de ignorância, de falta de conhecimento, porque existem outras vertentes católicas que não são ligadas à Igreja Romana e que não são anglicanas, por exemplo, as igrejas ortodoxas. Então, nós temos essa preocupação de não nos parecer tanto com a Igreja Romana, mas também de não romper, Lucas, com a tradição católica, com a tradição dos pais. Então, não há nenhum problema na TAC em relação de fazer essa adoração ou a bênção ao Santíssimo Sacramento. Uma coisa que Pedro falou recentemente aí foi sobre a validade de sacramentos. Eu assisti um podcast recentemente entre dois irmãos tradicionalistas romanos e eles diziam que as ordens dos padres que foram consagrados por bispos da TL ou comunistas eram sacramentos inválidos. Pessoas que afirmam esse tipo de coisa estão extremamente equivocadas. Por quê? Porque o sacramento não depende da pessoa que está ali. A pessoa está em persona Cristo. Ele foi consagrado e a consagração dele foi válida porque se usou as palavras de consagração e usou-se as palavras de um sucessor dos apóstolos. Então, jamais essa afirmação pode ser levada a sério, porque o sacramento ele não depende do reverendo Melk, mas quando eu estou em persona Cristo, é o próprio Cristo que está ali fazendo com que o sacramento seja totalmente válido. Então, a validade do sacramento não depende da pessoa, mas do que ele representa. E como sacerdote, nós representamos o in persona Cristo, ou a pessoa de Cristo, naquele momento da liturgia sagrada. Amém? Amém. Meus irmãos, que maravilha. Estou muito feliz pela existência da editora anglo-católica. Tem algum spoilerzinho aí de qual o próximo lançamento ele pode ter? Pedro, vai dar um spoiler, Pedro? Nós temos quase pronto um dos textos que vai ser o texto mais importante para a nossa igreja, a Igreja Anglicana Tradicional do Brasil, que vai se tornar, inclusive, o texto base para todos os seminaristas, que é a regra de fé do nosso querido Eduardo Poçey. E, posteriormente, também já tem um outro livro saindo, que é o livro O Padre do Campo. É isso, Pedro? Que vai ser também publicado, provavelmente, ainda esse mês. Uma coisa que... Isso. Pode falar. Desculpa. Não, por favor, pode falar. Sim, nós temos um foco, as publicações que o Padre Melk está selecionando, a gente tem objetivo, né? Que é, obviamente, o primário, atender a nossa igreja. Isso. Né? Fornecer uma formação contínua, sólida, em linguagem acessível e extremamente tradicional. Né? Nessa perspectiva, o regra de fé do Poçey, ele está colocando uma série de balizas que são fundamentais para poder delimitar aquilo que não só Oxford afirmava, como a igreja sempre afirmou, e nós da TAC defendemos, né? E nós estamos trabalhando, de um lado, doutrina,
né? E de outro lado, espiritualidade, né? Porque esse livro do Herbert, ele justamente ele vai tratar desse desse caráter do sacramento da ordem, que é o sacerdote ele não se pertencer, mas ele viver para a igreja como um alter Christus, né? Como um outro Cristo. Então, se nós tivermos essas duas perninhas, a gente vai muito longe. Amém. Que maravilha. Então, são três livros que estão aí no gatilho, né? A Regra de Fé, o Pároco do Campo, do George Herbert, e também um terceiro livro, está quase pronto. Então, e quando sair, vamos estar aqui falando deles também. Exatamente. E provavelmente o breviário de William Laud. Aí esse vai ser assim, a mudança radical. Eu ia perguntar isso. Não vai se limitar, então, só no movimento de Oxford, vai também na High Church em si. Exatamente. Legal. O Richard Hooker aí, como eu falei para o senhor, tinha até perguntado, eu me expressei mal, mas a questão era se ia sair obras de teor apologético. Aí o senhor acho que era tipo ataque a outras igrejas, mas não. Apologético, defesa da tradição cristã, explicando que é a tradição cristã. Então, esse regra de fé é justamente um texto apologético. Que maravilha, que maravilha. Vai ser muito bom e importantíssimo para o movimento anglo-católico e para todos os anglicanos, né? Hoje nós estamos em um diálogo muito bom, como, por exemplo, com Rafael Vilaça, com alguns irmãos da Igreja Carismática no Brasil, com outras tradições e principalmente com vocês da IAB, né? Então, tem sido muito bom e eu acho que é de muita valia essa nossa participação de alguma forma com essas traduções. E aí, até dezembro, já tem 3 disponíveis, então colocar mais 3 no mercado editorial vai ser assim um trabalho de evangelização em massa. Graças a Deus. Mas já está no controle, vai vir cada vez mais. Então, é isso. Reverendo, pode nos soltar uma bênção para a gente finalizar? Com certeza. Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa, Senhor, este canal e a todos que participam, Senhor, deste canal, para que ele se torne cada vez mais um evangelizador da fé cristã, independente da denominação ou doutrina que seguimos. Obrigado, Senhor, pela vida de Pedro, pela vida de Lucas, pelos seus projetos. Abençoai, Senhor, a cada um de nós. Assim te pedimos e desde já te agradecemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então terminamos essa review. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima.